pelo seu amigo famoso, né? Que é o Alexandre o Grande. Só que Alexandre morre. Alexandre morre muito cedo, com 30 e poucos anos. E da morte de Alexandre começa um esfacelamento de todo essa magna Grécia, os grandes pensamento e o grande império macedônio, ele começa a se dividir, né? Então tem um pedaço do Egito, tem um pedaço que fica da Grécia, então vários pedaços desse reino ele se divide em vários generais de Alexandre. E com isso, um sentimento anti-macedônico começa a crescer na Grécia, muito grande. Aristóteles foge. E aí, com esse desfacelamento todo que teve, seja das conquistas de Alexandre na Grécia, a República também vai para o espaço. E depois de um período, a Grécia é conquistada pelos romanos, né? E a gente tem, nesse período, incertezas, que a polis grega ela está em declínio, então não tem mais aquele homem da polis, da cidade, o homem grego da cidade, aquele pensamento do Aristóteles, de Platão, que o homem só é homem de fato quando ele cresce politicamente, ele lida com as coisas da cidade. Esse estilo de homem ou de ser humano, ele começa a cair. E ao invés da polis, que ela entra em crise, nós temos a questão da cosmópolis, né? Ou da cidade universal. Dessa questão do eixo, que era de Atenas, Atenas como grande centro de pensamento, ele vai para Alexandria, que era no Egito. Vocês devem conhecer a famosa biblioteca de Alexandria, que tinha todo o conhecimento do mundo antigo, estava ali. Felizmente se perdeu. Mas então tem um eixo que vai disso, vai da polis grega e ela vai para Cosmópolis, né? Para essa cidade universal. Então, a partir disso, do declínio da polis, os pensadores, os cidadãos, eles começam a não se encaixar na cidade, mas eles começam a tentar e ter uma ética e buscar a felicidade fora da cidade. Então, a cidade, a polis, ela está em declínio, ninguém acredita mais naquele projeto, e as pessoas tentam encontrar a felicidade fora da cidade. E aí, nisso, nós temos o declínio dos valores clássicos, aqueles valores que a gente já falou aqui, que Aristóteles, que Platão queriam e valorizavam as pessoas. Os quatro, aqueles valores cardeais mais importantes, as virtudes, tudo isso é deixado de lado, porque não significa nada para aquelas pessoas. Porque, entenda o pensamento, se você investiu nesse pensamento, nesses valores, nessas virtudes, mas agora a Atenas está destruída. Não valeu nada a gente preservar esses valores se no final a gente foi derrotado por todo mundo, pelos macedônios, depois pelos persas, depois pelos romanos que subjugaram a Grécia. Então, nada disso valeu a pena. Então, é trocado esses valores aristocratas por valores mais práticos. E a questão do cidadão começa a cair e começa a surgir o indivíduo. Eu me valer de mim mesmo e eu buscar a felicidade por mim mesmo. É um individualismo que vai crescendo, né? Um certo egoísmo das pessoas que querem buscar essa felicidade por si mesmo. Então, nessa época de crise, onde o homem e o cidadão era uma coisa só e única, a partir disso, nós temos a ética e a política indo para dois lados diferentes. Então, a ética não tem mais nada a ver com a cidade ou com a política. Então, a minha ética para que eu possa ser feliz começa a surgir
nesse período de crise. E aí, a gente vai ver aqui 3 escolas, né, que são a escola dos cínicos, né, que é o cinismo, que é de Diógenes, esse período. Nós vamos ver os epicureus, né, ou epicurismo, iniciado por Epicuro, ou mais famoso por Epicuro, e o estoicismo, que ficou mais famoso, criado por Zenão. Então, essas 3 escolas que a gente vai tentar falar um pouquinho hoje. Certo? Então, a primeira escola. Até aqui tranquilo? Até essa retomada aí tranquilo? Sim, não? Sim. Sim, sim. Então, a gente vai falar dos Sim. cínicos. Dos cínicos. Quando fala cínico, o que vem na sua mente? A palavra, né? Os cínicos. Pessoas que trabalham em prédio. Trabalha onde? Em prédio, né? Sempre tem um cínico em cada prédio. É um cínico, é. Mas o que seria um cínico no modo popular? Oi? É um porteiro, porteiro. Porteiro. É. O porteiro é um cínico. Coitado do porteiro. Ele está entendendo com síndico. Ele está misturando. No popular, o cínico é aquele meio duas caras, né? Aquele cara que não fala a verdade, né? Uma coisa bem assim, né? Na realidade, o cínico é essa pessoa, né? Ele não só tem uma cara, ele tem mais de uma, né? Mais de uma cara, né? Esse seria o cínico. É. Mas aqui é diferente, ele tem um início, é uma escola de pensamento, os cínicos. E aí a palavra cínico vem no grego, de cachorro. Né? Safado. Jocely falando. Cínico é safado. A gente vai conhecer os cínicos agora. O seu Ele se pensamento. doeu, Vacílio. Oi? Vacílio se doeu. Se doeu, né? Que isso, Jocely? Então, os cínicos, eles têm essa palavra que vem dos cachorros. Então, o seu estilo de vida é parecido com os dos cães. Quer dizer o quê? Não tem direção, eles não têm nenhum tipo de preocupação, eles não se importam com vestimentas, eles não querem saber uma verdade, nada disso. Eles não se importam com nada. Então, o primeiro, a pessoa que é Diógenes, ele que se auto-intitulou como um cachorro. Por isso que ele ficou conhecido como o cínico. Porque ele se intitulou como um cachorro, ele via como um cachorro. E aí se conta a história que Alexandre o Grande, chegando lá em Atenas, e o Diógenes, ele estava tomando sol numa pedra. E aí ele estava tomando sol e chegou Alexandre, e aí viu o Diógenes ali tomando sol, e aí olha para ele e fala assim, ó, me pede qualquer coisa que eu te darei. E aí o Diógenes vira para ele e fala, você pode se afastar do sol, por favor? Quer dizer, me devolva o meu sol? Então, isso é um exemplo do que era a escola dos cínicos, de que ele buscando aquilo que é o mais simples. Eles queriam os prazeres mais simples de todos. Não queriam preocupações com a vida. E aí Diógenes ficou muito famoso também pelo seu barril. Ele morava num barril. E aí vocês, com certeza, lembrar de um personagem que morava no barril, que é o Chaves. E o Chaves Isso. foi inspirado no Diógenes. Olha que interessante. O jeito do Chaves, aquele jeito de não ligar, de não ter muitos bens, né? O Chaves não tem bens nenhum, só tem ali o seu barril, come o que dão para ele, ele fica alegre ali com aquele sanduíche de presunto, né? Que é o sonho dele, que é uma coisa bem simples. Então, o X-Pirito, que é o Roberto Bolanhos, ele se inspirou exatamente no Diógenes. E era nessa escola. Por isso que é bem interessante.
Então, os cínicos buscavam, primeiramente, ação e não queriam mais saber de teorias e nem abstrações. Eles queriam a prática de vida. Não queriam mais saber disso. De abstrações, etc., como Platão ou como Aristóteles. A gente viu semana passada que Aristóteles falou que a boa vida é uma vida de contemplação ou de uma vida teórica. A teoria, traduzido no latim, ficou uma vida de contemplação. O Diógenes fala, não, eu quero uma vida que seja prática, não quero contemplação nenhuma. A felicidade para os cínicos é uma vida livre, é a liberdade, é o maior valor dos cínicos, é a liberdade. O Diógenes, né, Diógenes de Sinope, diz a história que ele andava pelas ruas com uma lamparina na mão de dia. E ele falava, eu busco o homem, eu busco o homem. E o que ele estava querendo dizer com isso? Ele queria um homem que fosse de verdade, uma pessoa de verdade, que não precisava de bens, que não buscava o poder. Pessoas simples, que não precisavam nada disso, que sejam pessoas verdadeiras, que não andavam segundo as convenções da sociedade. Então, por isso que ele andava com essa lamparina na mão, indo pelas ruas de Atenas, procurando um homem verdadeiro. O Diógenes, ele tinha um desprezo total pelo prazer, né? Porque o prazer, se a gente buscar o prazer ou ir atrás do prazer, ele poria em risco a minha liberdade. Então, a liberdade é o maior prazer, o maior valor para os cínicos. Então, qualquer tipo de prazer, ele poderia pôr em risco a liberdade. Então, os cínicos buscavam uma autarquia, quer dizer o quê? Você mandar em você mesmo, você ser o seu próprio senhor, não precisando de nenhum bem exterior para ser feliz, somente de você mesmo. E aí ele se coloca como cachorro, e aí por que ele faz? Aí o Diógenes responde, né? Por que ele se coloca como cachorro? Por que ele adotou o cachorro como símbolo? Ele diz assim, eu faço festa aos que me dão alguma coisa. Eu lato contra os que não me dão. E eu mordo os celerados. Entendeu? Por que ele queria, que ele gostava do cachorro como símbolo da sua filosofia? Porque tudo que ele davam para ele, ele gostava, ele fazia festa. Se não davam, ele latia. E ele mordia, né? Os celerados, né? Os bandidos, ou aqueles que faziam algum tipo de coisa errada. Isso que é interessante no pensamento do Diógenes, dos epicuristas, né? Então, algumas coisas interessantes. Os epicureus, eles procuravam os prazeres do corpo, né? São causas de ansiedade, os prazeres do corpo e sofrimento. Então, eles procuravam uma ataraxia. O que é isso? É a serenidade da alma. Eles procuravam tanto uma ataraxia quanto uma apasia. Então, ataraxia é a serenidade da alma e a apasia é a serenidade do corpo. Então, é isso que eles procuravam. Ter uma alma que fosse... que não tivesse perturbações, né? Que não procurasse nenhum tipo de perturbações. Então, os prazeres naturais que Epicuro colocava, né? O comer, beber, né? Quando se tem fome e sede, ou repousar quando se está cansado. Simples assim. Come quando tem fome, para quando está cansado. Então, ele não desprezava certos prazeres, que seriam uma boa amizade, né?
a comida e a bebida, desde que tivesse... Ah, perdão, estou falando dos epicureus. Confundi aqui. Falando dos cínicos primeiro. Esquece que eu falei, isso eu falei de Epicúreos aí. Esquece o que eu estava falando. Estava falando dos Epicúreos, essa coisa dos prazeres, né? Os cínicos não, totalmente diferente. Se eu colocar aqui, fui ler aqui e acabei lendo errado. Eles viviam simplesmente como cães, né? A gente falou sobre isso. Eles faziam tudo na rua, então não estavam nem aí para nada. Se tivesse que urinar, de fazer as suas necessidades, eles não estavam nem aí. Faziam na rua como se fosse cachorro mesmo. Então, eles buscavam essa felicidade nessas coisas simples, muito simples, sem nenhum tipo de futilidade, sem riqueza, sem honra, sem convenções sociais, sem nada disso. Então, eles realmente viviam desse modo totalmente alheio à sociedade, alheio a qualquer coisa de que pudessem tirar a sua liberdade. Isso que é importante colocar nos cínicos. Eles são livres, então a liberdade é o maior de todos os bens. E por isso eles eram, de certa forma, indiferentes às outras coisas. Então eles se tornam indiferentes. Tudo que está acontecendo ao seu redor. Acredito que está bem colocado o que são os cínicos. Você quer colocar alguma coisa, ou Kevin? Quer acrescentar alguma coisa sobre os cínicos? Vamos passar por os epicureus. Deu para entender aí o que a gente falou sobre os cínicos? Sim, não? Eu acho que pensando, Tiago, em relação ao que tu acabou de falar aqui, algo bem comum que a gente encontra muito na Sim. nossa sociedade hoje é os andarilhos, né? Sim. Davi, Sim, pega pra mim sim. água aí. Exatamente, andarilho não é mendigo, né? Isso é bem interessante, essa diferença. Né? O andarilho, geralmente, ele passou por algum sofrimento na vida, né? Isso. Muitos foi por causa de amor, né? Geralmente a mulher traiu, a maioria geralmente é assim, né? E não se recuperou disso, e aí eles vão embora, né? Saem de casa e vão andando, né? Realmente o andarilho é esse que simplesmente anda. Exatamente. Mas eles tinham uma filosofia de vida, né? Alguns andarilhos têm filosofia de vida, assim. Eles estão ali, eles têm uma razão para estar ali, né? Então, os cínicos, realmente, eles tinham uma razão, né, por estar nessa situação, né? Por entender que a vida era melhor assim, e eu atingiria a felicidade. E essas escolas, as 3 escolas que a gente vai ver, essas escolas helênicas, todas elas querem algum tipo de felicidade. Entendeu? Estão buscando felicidade. As 3 escolas que a gente vai ver são escolas eudaimônicas, né? São escolas que buscam a felicidade. Aí o segundo são os epicureus, né? O epicurismo. Aí vocês lembram lá do apóstolo Paulo, né, em Atos 17, em que ele encontrou, né? Tem Platão como um cínico, sim. Platão tinha um jeito de cínico, né? O jeito de Platão, sim, a gente pode encaixar o jeito dele de andar pela rua, de não se tratar, né? Dele realmente fazer suas perguntas, não ligar para a riqueza, né? Platão não, perdão, o Sócrates, né? Seria mais com Sócrates.
Platão também, mas é mais o Sócrates. Eu vejo mais o Sócrates como, se a gente colocar ele como um cínico, né? Desse estilo, né? Mais desleixado. Né? Mas na filosofia era totalmente diferente. Então, a segunda escola são os epicuristas. E tem o mais famoso, né? Que é Epicuro, conhecido pelo jardim, né? O jardim de Epicuro. E esse jardim ele ficava na parte de fora dos subúrbios de Atenas, fora da cidade. Exatamente porque eles não queriam estar no centro de Atenas, eles queriam estar fora, e encontrar essa cidade. Não, Kevin, não lembro dessa não, da galinha, não. Depois tu fala aí pra gente, tu me manda o áudio pra gente passar aqui. Então, eles estavam fora da cidade e eles acreditavam, foi interessante, que a realidade poderia ser conhecida pelo homem através da sua inteligência. O homem poderia conhecer a realidade, não diferente de Platão, diferente das duas realidades platônicas, né, do mundo ideal, do mundo das ideias e o mundo sensível. Ele acreditava que o ser humano, a realidade poderia ser conhecida através da inteligência do homem, que poderia conhecer. No mundo real, poderia e há espaço para a felicidade. Eu acreditava que no mundo real, no mundo material, a felicidade poderia ser encontrada. Uma outra coisa que é interessante, eles buscavam a falta de dor. Né? A gente falou sobre a ataraxia, a falta de dor e a falta de perturbações na vida. E a outra coisa que é interessante é a felicidade em si mesmo, sem a cidade, sem as instituições e sem as riquezas. Irmãos, eu vou ter que parar aqui,